Caríssimos! A língua não é uma entidade imutável, homogênea, engessada. Pelo contrário, todas as línguas vivas mudam no decorrer do tempo. E esse processo em si nunca para. Ou seja, a mudança linguística é universal, contínua, gradual e dinâmica. E é justamente sobre as variações linguísticas, esse assunto que tem tido presença obrigatória em todas as provas do Enem até hoje, que falaremos aqui. A língua portuguesa é uma só, mas ela não é falada da mesma forma por todos. Essas variações acontecem porque o princípio fundamental da língua é a comunicação. Os diferentes falares devem ser considerados como variações e não como erro. Quando tratamos as variações como erro, incorremos no preconceito linguístico, que associa erroneamente a língua ao status. O português falado em algumas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, ganha o estigma pejorativo de incorreto ou inculto. Mas, na verdade, essas diferenças enriquecem esse patrimônio cultural que é a nossa língua portuguesa. Dito isso, vamos lá. Variação linguística é o nome que se dá ao processo de mudanças que afetam uma língua. Essas mudanças podem ocorrer na fonética, com pronúncias diferentes, sotaque carioca, sotaque mineiro, por exemplo, na morfologia, ou seja, na forma das palavras, como em pus e na linguagem popular o ponhei, na sintaxe, que é a combinação das palavras, como em encontrei-o e encontrei ele, ou ainda no léxico, na diferença entre palavras que designam a mesma coisa, como mexerica, tangerina, bergamota. E quando estamos falando em variantes linguísticas, estamos nos referindo às variações da forma de falar que envolvem condições sociais, históricas, regionais e culturais. Então, vamos aprender um pouco mais sobre os tipos de variedade linguística. Variação histórica. A variação histórica diz respeito às alterações que toda língua sofre ao longo do tempo. Há diferenças nítidas entre a linguagem de uma época e a de outra. Algumas palavras deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Esse fenômeno é muito comum nas gírias que marcam determinadas épocas, como estourar a boca do balão, supimpa, chato de galocha, fichinha, tem tantas. Quanto maior for a distância no tempo, mais sensíveis serão essas diferenças. Um exemplo clássico da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido a variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado como vós-me-sê. Com o passar dos séculos, a expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, forma incorporada pela norma padrão, que prova que a língua adapta-se ao uso de seus falantes. Em contextos informais, é muito comum ainda a abreviação C e na escrita informal VC. Lembrando que essas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão, então não são utilizadas na linguagem formal. Outras mudanças comuns são as de grafia, reguladas pelos acordos ortográficos. Assim, a partir de 2016, a palavra eloquência passou a ser escrita sem trema. Do mesmo modo, a palavra farmácia é escrita hoje com a letra F, devido ao acordo ortográfico de 1911, sendo que antes era grafada com PH. Variação geográfica. De lugar para lugar, também há diferenças significativas dentro de uma língua. A fala da zona rural, por exemplo, é muito diferente da urbana. Também as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são muito claras. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, onde cabem 15 Franças e meia, as variações geográficas ou regionais são extremamente ricas.
Essas variantes são percebidas por dois fatores. O sotaque, que é um fenômeno fonético em que pessoas de determinadas regiões pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. Por exemplo, a forma como os cariocas pronunciam o S. Um expresso, por favor? E o regionalismo, que é um fenômeno ligado ao léxico, ao vocabulário, que consiste na existência de certas palavras ou expressões típicas de determinada região. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca. No sul, aipim. No nordeste, macaxeira. Variação social. A variação social diz respeito aos diferentes modos de falar de pessoas que se dividem em grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, religião, enfim. Para gerarem um sentimento de pertencimento e de identidade, os grupos desenvolvem características próprias, que vão desde a vestimenta até a linguagem. Um grupo de capoeiristas, por exemplo, pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto que as pessoas que estão fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Médicos comunicam-se diferentemente de advogados. Crianças, adolescentes e adultos possuem um vocabulário bastante diferente. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos seus pacientes. Variação de situação ou estilística. A variação de situação ou estilística diz respeito às variedades linguísticas que surgem da adequação que o falante faz do seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige uso de linguagem coloquial. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Portanto, caberá ao falante ou ao redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa, mais ou menos formal, e ao estilo exigido pelo texto. Assim, o vocabulário e o modo de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego, e também serão diferentes daqueles usados para falar com pais e avós. As variações estilísticas respeitam a situação de interação social, levando-se em conta ambiente e expectativa dos interlocutores. Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Embora existam várias maneiras de falar e escrever uma língua, ainda avaliamos a linguagem segundo critérios de certo e errado, desconsiderando que uma língua é formada por um conjunto de variedades e não por apenas uma delas. Essa visão errônea leva a crer que apenas a variedade padrão é aceitável, quando na verdade os diferentes registros devem estar condicionados a situações específicas de uso. Ninguém vai a uma entrevista de emprego para mostrar seu domínio sobre gírias e dialetos, assim como ninguém, em uma situação informal com os amigos, fala como se estivesse apresentando um trabalho da faculdade. É preciso ser poliglota na própria língua e entender que as variedades não cultas não devem ser objetos de preconceito, mas sim respeitadas como elementos importantes de comunicação. A língua é um elemento dinâmico, mutável e pertence àqueles que a utilizam no dia a dia, nos diferentes contextos comunicacionais, ou seja, nós, os falantes. Isso não quer dizer que a norma culta deva ser eliminada, mas sim que devemos ter bom senso e adequar o nosso discurso às diferentes situações de uso. Existem fatores históricos, culturais e sociais que explicam as variedades linguísticas.
Portanto, o preconceito linguístico, que serve apenas para oprimir aqueles que não tiveram acesso aos saberes disseminados pelas escolas e academias, deve ser questionado e combatido. Então, por hoje é tudo isso. Um beijo e fique ligado, porque aqui, oxente bichinho caba da peste, a gramática é sempre trilegal tchê e sem trauma.